Bom, então eu cumprimento oficialmente ao nosso convidado, ao nosso diretor cultural, a todos os colegas da academia e eventuais ouvintes desta nossa sessão cultural. Eu, de início, já agradeço ao doutor José Pio Rodrigues Furtado e passo a palavra ao professor Cláudio Marrone para que faça a apresentação. O José Pio Rodrigues Furtado é médico e escritor. Ele está formado há 40 anos pela Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, né, que atualmente é da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele fez residência médica em cirurgia oncológica e se dedica à cirurgia oncológica no Hospital Santa Rita há dezenas de anos. Mas também é cirurgião do trauma e trabalha no Hospital Cristo Redentor na cirurgia do trauma. Bem, ele é preceptor de residência da cirurgia oncológica e da cirurgia do trauma nesses dois hospitais. Por 30 anos, ele foi professor de anatomia na PUC. Inclusive, tem um livro publicado com seus colegas da anatomia, que é um livro sobre a anatomia da pelve. É um livro didático utilizado pelos anatomistas. Bem, da mesma maneira que ele se dedicou à cirurgia do trauma e à oncológica, ele tem um passado também relacionado com atividades coletivas no CREMERS, onde foi conselheiro, e no FIMERS, onde foi também ativo nas diretorias. Essa atividade associativa foi importante, né? Ele, da mesma maneira, no passado, por ter uma família política, ele tinha um passado político, junto com o pai, deputado federal, em Brasília, e, posteriormente, aqui no Rio Grande do Sul, ele foi um oficial de gabinete da Casa Civil, em 1979, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, também tem um passado político que é genético e que é ambiental. Bem, num determinado momento, ele resolveu ser escritor. E a característica dele é de ter escrito romances, livros alentados, com a característica que dizem os que são os críticos, que ele se caracterizou por ter escrito parágrafos muito longos, sempre. E a pergunta é por quê? Bem, e nos romances dele, que ele tem 9 romances, né, desde 2013, ele tem, por exemplo, Neoplasias, Revivendo ou Vivendo a Doença. Depois ele tem Anatomia de um Certo Cirurgião. Depois ele tem Vilipêndio. Depois ele tem O Derradeiro Bandeirante, provavelmente relacionado com as suas vivências em Brasília. E depois Em Nome do Senhor. E esse Em Nome do Senhor, na realidade, é um romance policial, como tem este e tem outros. Então, vocês veem que ele tem romances relacionados com a sua atividade médica, tem romances, em parte, com a sua atividade política, tem romances relacionados com a atividade da descoberta de crimes e coisas parecidas. Um outro livro interessante dele é O Pavilhão dos Loucos Amores, onde ele aborda aspectos relacionados com a loucura humana, com a psicologia, a psiquiatria e com a atividade relacionada com a filosofia, digamos assim, do desaparecimento da internação dos pacientes psiquiátricos. Né? Bem, mas mais recentemente também ele versou sobre contos infantis, né? E o último livro deles é Provência, que é recentemente lançado. Bem, então vocês veem que ele tem uma vivência de escritor, que tem mais ou menos 10 anos, especificamente, de romances variados, né? Além da sua atividade profissional de professor e de cirurgião e preceptor de residência médica. Então, o José Pio Furtado está agora conosco para nos falar das suas vivências.
A palavra é tua, Pio. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, presidente Miller, doutor Marrone, em nome de quem eu agradeço essa oportunidade, esse honroso convite. Eu acho que é a oportunidade em que eu falo para uma plateia das mais seletas de toda a minha vida. Até isso me preocupou um pouco, porque todos aí são professores, são próceres, são intelectuais e formadores de opinião. Então, uma plateia das mais dignas, das mais seletas, eu acho que jamais vou falar para uma plateia igual. Então, em nome do Dr. Marrone, meu professor na Faculdade Católica de Medicina, agradeço a todos e agradeço à academia, à presidente, essa oportunidade. Resolvi conversar sobre médicos, escritores e tudo que envolve, tudo que está em torno da literatura, sobretudo a literatura praticada por médicos. E eu começaria dizendo que, ao correr da história, nós sempre encontramos médicos escritores, iniciando na Grécia Antiga, quando eles tiveram uma profunda inspiração na mitologia. E eu vou citar alguns exemplos, são inúmeros, mas vou citar alguns exemplos. Hipócrates, da Grécia, e aí nós vamos falar do ano de 460 a.C., além de tudo que fez em termos do pensamento humano, escreveu o Corpus Hipocrático, que reúne os seus textos, demonstrando que nós médicos temos no nosso DNA as variantes artística e literária, porque a medicina, como todos sabemos, é ciência e arte. E nesta arte médica, podemos também incluir sementes da arte literária. Segundo, Quitésias de Quinido, na Grécia. Falamos do ano de 614 a.C. É um grego que viveu na época de Ciro, que era médico, era historiador e escritor. Escreveu para os gregos a história dos persas. Galeno, na Turquia, que dispensa apresentações. Lucas, São Lucas, o santo da Igreja Católica, o médico Lucas. O Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos, ou seja, o terceiro e o quinto livros do Novo Testamento. Padroeiro da nossa medicina, cuja festa litúrgica na igreja é no dia 18 de outubro, amanhã, portanto, e também é consagrado o dia do médico. Lucas teria nascido entre 1º e 18 depois de Cristo e teria falecido em 84. Só uma pergunta, todos me ouvem, porque eu estou sem retorno. Estamos te ouvindo bem. Tá bem, vou prosseguir. Apenas que a apresentação está congelada no primeiro slide. Tá bem, ainda estou no primeiro slide. Então, o Cosme e Damião na Síria, que são 2 irmãos, e 2 médicos e 2 escritores. Na Idade Média, para muitos... Alô? Sim. Na Idade Média... Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Tá. Então, na Idade Média, que para muitos foi uma idade de obscurantismo, na verdade não foi nada disso, é só que o Renascimento que veio após veio com muito glamour, com muito holofote e com muitos mecenas, que meio que empanou a Idade Média. Mas na Idade Média também tivemos muitos médicos escritores. A Idade Média que vai até 1453, com a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, quando os turcos otomanos tomaram aquela região. Então, eu vou citar aqui de médicos escritores na Idade Média, Avicena, do Opus Cristão, o Maimônides, na Espanha, Nicolau Copérnico, na Polônia. Muita gente não sabe, mas Copérnico foi astrônomo, astrólogo, matemático, jurista e médico, com escritos na área médica e na área de ficção. Claro que ele ficou mais famoso pela teoria heliocêntrica dos planetas girarem em torno do Sol, mas foi médico e escritor de outros temas além da medicina. Girolando Francastoro, na Itália, François Rabelais, na França. François Rabelais foi escritor, foi padre e foi médico. Já na Idade Moderna, que vai até então 1789,
com a queda da Bastilha, foi o evento que inaugurou a Revolução Francesa. Apenas para ilustrar médicos e escritores, eu cito aqui Thomas Campion, do Reino Unido, e que escreveu, por exemplo, O Fim dos Tempos, uma reflexão sobre a condição humana através da história de um jovem e frustrado escritor. Vou citar aqui Luiz Barahona de Soto, Jacques Levin e Ângelo Silésio na Polônia. Na idade contemporânea, então, agora nós vamos citar alguns dos médicos, que são N médicos. Nós vamos citar aqui Oliver Goldsmith, do Reino Unido, que escreveu, ele era um irlandês, o principal livro dele foi O Vigário de Wakefield, que conta a história de um cura e a sua família. Aqui, Manuel de Macedo, lá do Rio de Janeiro, brasileiro, A Moreninha, Memórias da Rua do Ouvidor, O Moço Loiro, Manuel Antônio de Almeida, com As Memórias de um Sargento de Milícias, Anton Tchekov, quem não leu algum conto, alguma história do grande Tchekov, que para alguns seria o segundo maior escritor russo depois de Dostoiévski. Olímpio de Oliveira, aqui temos que fazer uma saudação toda especial ao professor Olímpio, que em 1890 fundou a primeira enfermaria de crianças da Santa Casa de Porto Alegre, foi fundador e diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, foi um dos fundadores e primeiro presidente da nossa Academia Rio-Grandense de Letras, onde eu tenho a honra de participar. Quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, em 1918, ele fundou o periódico Arquivos de Pediatria e foi presidente da Sociedade de Pediatria, foi membro honorário da Academia Nacional de Medicina, da Academia Pan-Americana de Pediatria, da Sociedade de Pediatria de Paris, e é um dos fundadores de cadeiras desta Academia de Medicina do Rio Grande do Sul. Vamos citar aqui a Frânio Peixoto, na Bahia, com o seu Cigazinha, a Esfinge, a História de Maria Bonita, Polidoro Hernandes de Santiago de Santa Catarina, um médico que escreveu muitas obras. O grande João Guimarães Rosa, de Minas Gerais, que não leu Grande Sertão Veredas, Sagarana, Corpo de Baile, Tuta e Meia. O grande Pedro Nava, de Minas Gerais, que escreveu Baú de Ossos, Chão de Feira, Galo das Trevas, e além disso ele era historiador, então também escreveu os capítulos da história da medicina do Brasil, que é interessantíssimo. Vamos citar aqui, que não precisa de apresentações, Laís Ribeiro, Ciro Martins, o grande Ciro Martins, que com a sua porteira fechada, que é o fundador da cadeira 47 aí desta academia. O meu professor, colega de muitos dos senhores, Moacir Scliar, meu professor na Faculdade Católica, que escreveu, entre outros, Max e os Felinos, A Guerra do Bonfim, O Centauro no Jardim, Mistério da Casa Verde, O Exército de um Homem Só. Vejam quantos escritores, e somos uma infinidade, nós vamos comentar mais adiante. Então aqui é apenas um painel mostrando alguns desses escritores passando por vários tempos, começando com Paul Fleming, já falamos no Oliver Goldsmith, no François Rabelais, Frederick Schiller, já falamos do Tchekov, Peter Roget, Conan Doyle, quem não se encantou na juventude e não se encanta até hoje com as histórias do seu Sherlock Holmes, Tadeusz Zelensky, o Croninho, o Stanislaw Lem, Robin Cook, autor de Coma, autor de Pandemia, autor de Vírus, uma série enorme de livros e romances, todos em termos de ficção científica e com fundo médico. E mais recentemente, o Khaled Hosseini, com os seus livros Caçador de Pipas, A Cidade do Sol. Agora, uma rápida passagem em todos os tempos de alguns escritores médicos brasileiros. Depois nós vamos detalhar mais algumas coisas. Laurindo Rabelo. Vai aparecer alguns sublinhados aí, médicos brasileiros de todos os tempos. Então, estava falando aqui do Rebelo, do Castro, Joaquim Manuel de Macedo, José Pelegrino da Rocha Fagundes, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, o grande Pedro Nava, Antônio da Silva Melo, Roquete Pinto,
Muito pouca gente sabe que o Roquete Pinto era médico. Roquete Pinto ficou conhecido como precursor da radiodifusão no Brasil. Exerceu vários cargos públicos, inclusive. Mas Roquete Pinto era médico legista. E tem várias obras de crônicas e ensaios muito interessantes. Miguel Torga, o Raposo Filho, o Saraiva Leão, o Meraldo Zisman, Hélio Biglomini. O Hélio Biglomini é um dos fundadores da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, da qual eu faço parte. O Moacir Esquia já citamos, mas temos que citar o Drauzio Varela, o nosso amigo, querido professor José Camargo, excelente articulista, que também é membro desta Academia de Medicina e é membro da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Assim como o professor Lucchesi, que é membro desta Academia de Medicina, e o Roberto Peregrini Coral, nosso amigo lá da Santa Casa. A nossa Academia Rio-Grandense de Letras segue a norma da Academia Francesa de Letras, que foi uma das primeiras academias de letras a serem fundadas. Aliás, praticamente todas as academias de letras do mundo ocidental seguem esse modelo. Então, nós somos, hoje, das 40 cadeiras, nós somos 6 médicos, ou seja, nós correspondemos a 15% da Academia Rio-Grandense de Letras. Não preciso apresentar esses senhores, esses médicos ilustres, esses grandes escritores, Franklin Cunha, o Valdomiro Manfroy, que rapidamente eu vi que ele está presente na reunião. Meu grande abraço, meu confrade Valdomiro Manfroy. O José Eduardo de Grazia, brilhante poeta com poemas traduzidos no leste europeu, o Nilson Mai, esse amigo aqui de vocês, e mais recentemente também membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul, e agora membro da Academia Rio Grandense de Letras, o Gilberto Soares. Aí vem a pergunta, e por que tantos médicos escrevem e fazem sucesso na literatura? Eu diria que a vivência íntima e estreita com os dramas humanos, os dramas e os pontos críticos da vida, ou seja, o nascimento, o crescimento, a doença e a morte, fazem de nós médicos observadores preciosos e preciosos comentaristas de tudo quanto se passa com o ser humano. Nós temos uma nata curiosidade, depois trabalhada na profissão, em saber dos nossos pacientes. Nós trabalhamos na anamnese, nós somos treinados para isso. Qual médico não tem várias e várias histórias para contar? A nossa vida de médico em si já é mesmo uma longa história. Acrescente que nós temos também uma ingente necessidade de contar, de repassar, de transmitir as nossas experiências. Nós também somos treinados para isso. Eu sempre digo para os meus alunos que na vida do médico há pelo menos uma prova oral por dia. Quando, no mínimo, nós temos que, em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, nós temos que explicar para os pacientes, para os familiares, de diferentes níveis socioeconômicos e culturais, uma situação. Por vezes usamos para isso exemplos, usamos metáforas. E mais, nós lemos e lemos. Adquirimos, estudando, o gosto de ler. Então, a partir da literatura técnico-científica, nós, médicos, em geral, nos tornamos leitores contumazes. Além disso, a arte de curar, somada ao desejo de transmitir as nossas experiências, nos faz potenciais escritores também no verso e na prosa. Afinal, a literatura, vamos dizer assim, a literatura técnico-científica e a literatura artística acabam sendo filhas da mesma mãe, que é a escrita. Saindo um pouco do contexto médico, fazendo uma rápida retrospectiva sobre a literatura no Brasil, saindo do parnasianismo, época em que, ao contrário da escola anterior, o realismo, no parnasianismo não se tratava mais de temas sociais, mas apenas o culto da arte pela arte, ou seja, a poesia principalmente, a poesia por si mesma, pela sua beleza,
sem compromisso social. E, em 1922 foi um marco, né? Em 1922, com a Semana da Arte Moderna, veio uma grande ruptura com o modernismo e suas 3 gerações de escritores. No país, se vivia um clima sociopolítico-cultural que era extremo e intenso. Por exemplo, comemorava-se os 100 anos da independência. Houve a revolta forte de Copacabana contra a posse de Arthur Bernardes. E desta revolta logo frustrada ao nascimento, seguiu-se o movimento tenentista. E este tenentismo foi levando o desgaste da velha república, ajudou para desgastar a velha república. Queria terminar lá na frente do governo do Washington Luiz com a Revolução de 30, com o golpe político-militar que colocou Getúlio Vargas no poder. Então esse era o cenário em que escreviam os modernistas. Então o modernismo de Mário de Andrade, que não está aqui no seu Macunaíma, de Carlos Drummond de Andrade, de José Luiz do Rego, de Ariano Suassuna, Euclides da Cunha, Manuel Bandeiras e tantos outros brilhantes e geniais escritores, inicialmente declarou guerra armada ao status quo. Então, ao expirar da velha república, vieram eles, os modernistas, críticos da tradição e a favor da desconstrução com caráter transgressor, eu diria antiacadêmico e nacionalista. Já no pós-modernismo, a gente admite a convivência estreita entre o moderno e o antigo, o atual e o ancestral, vamos dizer assim, o revolucionário e o anacrônico, às vezes dentro da mesma frase. Quer dizer, conciliar uma revolução e o anacrônico dentro da mesma frase. Então, pós-modernistas, aqui cito alguns, como Nelson Rodrigues, que aparece aí, Adélia Prado, Mário Quintana, João Baldo Correia, Guimarães Rosas. O pós-modernismo, a arte pós-moderna não é uniforme. Por isso que nela eu me senti mais confortável na minha despretensiosa produção literária. Então eu vou pela pluralidade, pela inconstância, pela espontaneidade, pela mistura do real com o imaginário, pela espetacularização do cotidiano e a revitalização do passado. E vou também por aí, por textos que peguem a realidade de surpresa e pelas tramas ficcionais e imaginativas que nos transportam para as realidades, a heterodoxia, o surreal. Contudo, eu sempre digo que qualquer que seja o estilo literário, na cabeça de um escritor é sempre a mesma sina, quer dizer, os devaneios nos assopram, as ideias, né? A razão escreve, e a gente sai correndo desesperado atrás das palavras. Então, dentro desse conceito pós-modernista, é que eu sentei praça. E como bem colocou esse professor, crítico literário e escritor Eduardo Jablonski, que teve a bondade e a generosidade de escrever um livro sobre o meu trabalho, analisou meus livros e escreveu Pós-Modernidade e Pio Furtado, que me deixou extremamente envaidecido. Como o professor Marrone já comentou aí, vou fazer uma rápida apresentação, muito rápida, da minha obra, parte da minha obra. Iniciei em 2013 com esse tema, como o Marrone já citou aí, Neoplasia, o peso da sombra. Então, é um romance que não tem nada a ver com medicina, só tem um pano de fundo médico, em que conta a história de um indivíduo que se descobre com câncer de pulmão, e daí, enquanto a doença vai evoluindo e vai passando os seus respectivos tratamentos, o personagem vai revendo em feedbacks toda a sua história de vida, todas as atitudes que tomou, todas as coisas da sua juventude e maturidade, agora com a visão de quem tem uma doença potencialmente letal. O meu editor, que editou todos os meus livros, a gente, quando escolheu essa capa, a gente acha que foi muito feliz, porque eu queria exatamente isso aí, um cenário lúgubre, frio, é o inverno, as árvores sem vidas, obviamente não tem inverno, não tem folhas, não tem flores,
a pessoa caminhando em direção incerta, ao nada, e uma sombra da pessoa profundamente deformada, que é a sombra do câncer. Em 2015, eu lancei Anatomia de um Certo Cirurgião, e depois uma segunda edição desse livro, em 2015, a primeira e a segunda edição em 2018. Ainda aí, eu tinha como plano de fundo um tema médico, que conta a trajetória de um cirurgião, desde o primeiro dia na Faculdade de Medicina, na aula de anatomia, a primeira aula de anatomia, até praticamente o final da sua carreira de médico, quando ele volta para a cidade, pois que ele foi um médico que atuou quase toda a vida no interior. Eu vou me permitir, apenas nesse livro, fazer uma pequena leitura de um texto do livro, apenas para os senhores terem uma ideia do estilo. E quando eu lá por uma certa momento do romance, o protagonista se viu numa rinha de galo, médico, né? O protagonista se viu numa rinha de galo. Então eu descrevo um galo aqui, que eu dei o nome do galo de Catulo do Cantão, porque ele era da fazenda do Cantão. Então são 10 linhas aqui, para os senhores terem uma ideia do estilo que a gente vem praticando. Era o Catulo um tipo raro, a começar pelas penas de coloração perolada. Nada de branco, porque galo branco para a rainha não serve, pois não dão muita espora. Era um meio termo entre o cinza e o bege claro, e tinha o corpo arredondado com quilha curta, constituição que lhe dava um grande equilíbrio. Tinha um andar espigado, e quando caminhava pelo terreiro, suas pegadas traçavam uma linha reta, como o caminho de índio. Robusto, com todas as noções de honra de galo, nunca abaixava a cabeça e pegava fácil e rápido, atirando seus disparos com precisão, depois de analisar a anatomia do adversário, estudando, desde as primeiras encaradas, seus pontos vulneráveis e suas partes vidrosas, fosse o peito, o lombo, o pescoço ou a cabeça. E 2, sabia como poucos rebater as batidas, com rapidez de reflexos. Também, na dureza do combate, era paciencioso, de modo a esperar o momento do vacilo, da indecisão ou do liga-joga do contendor. Porém, a despeito de todo o treinamento, tinha um incorrigível defeito num galo de briga. Respeitava a dor do contrário e sabia a hora de parar de bater. Diziam na linguagem dos galistas que era pouco arrematador, isto é, afrouxava quando o adverso perdia. Era de sítio e razoabilidade. Em linha de batalha, a ferro e fogo, riscando em sentido contrário, sabia, por sexto sentido, quando havia vencido. E aí, dava por terminada a luta, saindo de viseira erguida, porém sem desdenhar do opositor, sem ressentimentos pessoais, agastamentos ou malquerenças, porque amava como pouquíssimos um dos esportes mais antigos do mundo, pois que da criação dos indianos tinha mais de 5.000 anos de história. Então, apenas para ilustrar o nosso estilo de escrever. Como o Dr. Marrone já falou, em 2016 lancei esse romance militante, aí deixando totalmente a temática médica de lado, de fundo, e conta a história de um soldado brasileiro que, terminada a guerra, permanece na Europa com a missão de desenterrar um corpo de um oficial nazista, que foi enterrado junto com o segredo que pode levar ao terceiro conflito mundial. Aí ele sabe do cemitério, mas não sabe da sepultura. Então, um disfarçado de geólogo, a título de investigar uma infiltração pelo lençol freático nas tumbas lá do cemitério, ele começa por desenterrar os corpos, e depois enterra de novo, corpo errado, mas nessa busca ele acaba por descobrir terríveis segredos dos moradores daquela cidade. O Derradeiro Bandeirante é um romance histórico que mostra a saga de um bandeirante, destacando a importância das estradas e bandeiras, mas ao mesmo tempo eu procurei nesse romance desmitificar aquela imagem escolar que eu particularmente, que puro heroísmo
condenar em todas as suas malvadezas e atrocidades. Então, o protagonista, que é o matador de índios, acaba por se apaixonar pela filha de um chefe tupi. Este romance ganhou o prêmio de melhor romance brasileiro do ano de 2018 pela União Brasileira de Médicos e Editores. Em 2019, lancei Em Nome do Senhor, como o Dr. Marrone já falou, é um romance policial em que eu conto a história de um padre pequenino, frágil, considerado por muitos da comunidade quase um santo, e alguns até mais carolas lá atribuem a ele até alguns milagres. Só que lá pelas tantas, ele se vê envolvido numa série de crimes. Os que vão ao confessionário e acabam contando para ele um crime mais bárbaro, mais horroroso, começam a aparecer misteriosamente mortos. Em 2022, lancei a minha primeira experiência em contos, crônicas e fábulas, com esse livro Elívia. E, no mesmo ano, escrevi o primeiro livro de histórias infanto-juvenis, Histórias para Rafaela. Essas são histórias que eu contava para minha filha mais nova, Rafaela, que aparece aí, o rostinho dela em diferentes fases da vida, histórias que eu inventava e contava todas as noites que eu estava em casa para ela dormir. Só que às vezes eu voltava lá, um dia eu estava muito cansado, o dia inteiro operando, e eu voltava a história de novo, e ela dizia, pai, mas não era assim, pai, que tu contou, tá alguma coisa errada aí. Aí eu resolvi escrever essas histórias e deu nesse livro. E nele, para ilustrá-lo, eu contei com o brilhante trabalho de um colega de plantão na cirurgia do trauma, um artista plástico, um belo pintor de aquarelas, o Dr. Fernando Coboldi Machado. O Pavilhão dos Loucos Amores, o Dr. Marrone já citou também, foi de 2020, está um pouco fora das datas aqui. Ele conta a história de uma psicóloga recém-formada que vai trabalhar no manicômio misto. Tem um pavilhão de homens e um pavilhão de mulheres no meio de uma cerca. E ela vai lá, cheia de ideias e tentando inovar, ela tenta formar casais de doentes mentais que se aproximam da cerca um do outro e que ela vê que tem alguma afinidade e tenta juntar eles para morarem juntos numa outra parte do pavilhão para ver se eles se ajudam na sua doença e na sua solidão. Né? Então ela começa a formar casais de pacientes dementes, por isso o Pavilhão dos Loucos Amores. Até que ela se apaixona por um dos pacientes, talvez o mais doente de todos eles. E agora, recentemente, lancei Provência, rapidamente, a história de um barqueiro num rio, num agreste, tipo mais ou menos o Rio São Francisco, que é à beira do rio, tu tem vegetação, tu tem vida. Anda alguma légua para dentro, já estamos no meio do deserto. E esse barqueiro vive de atravessar pessoas daqui para cá e de lá para cá. Ele mora numa casinha, sozinho, com a mulher e a filha. Lá pelas tantas, do outro lado do rio, a algumas léguas do outro lado, se descobre uma mina de pedras semipreciosas e começa a ter um movimento muito grande de pessoas querendo atravessar. Muitas pessoas, que do Nordeste é muito frequente isso, as pessoas se reúnem lá, montam uma barraquinha para esperar que os outros venham, os outros familiares venham de outros pontos do Nordeste e se juntarem para atravessarem o rio. Então, com isso, vai se formando ao redor da casinha dele um arruamento e depois uma vila. Só que quando o movimento está muito grande e está bom para ele, o governo federal resolve construir uma ponte. E esse barqueiro, para boicotar a ponte, ele se alia ao grupo de canasteiros. Obviamente que quem vem construir a ponte é um moço bonito, um engenheiro, que acaba se apaixonando pela filha do barqueiro. E o barqueiro, por sua vez, para sabotar a ponte e para manter o controle sobre um arruamento de uma vila que está crescendo desordenadamente com banditismo, ele se alia a um grupo de cangaceiros. E o cangaceiro-chefe também se apaixona pela filha do barqueiro. Então, essa basicamente é a trama. Então, eu só queria comentar o que eu imagino nas minhas histórias. Eu busco transmitir sentimentos, né, emoções, animações, tento dar vida às imaginações e às experiências. Escrever em exposição é uma coisa que a gente, às vezes, os poetas principalmente, tem muito disso. Né? O Freud considerava que
que os autores dos textos criativos, eles, na verdade, revelariam desejos inconscientes. E olha que perigo, né? Então, ele dizia que uma força estranha impele os escritores a escrever. Agora, se a gente deixar de lado esses critérios psicanalíticos, temos que... Eu acho que a arte literária, a cumprir a sua função precípua, deve produzir no leitor algo muito maior do que o simples prazer de ler. Né? Por exemplo, desde as tragédias gregas, tanto na prosa de ficção, isto é, no modo narrativo, quanto no modo lírico, e passando aí por todas as escolas literárias de todos os tempos, aparece a figura aristotélica do pathos, ou seja, as emoções provocadas. Não se queira no leitor uma crise pática em conflitos entre o pathos, o ethos e o logos, mas produzir, vamos dizer assim, produzir, despertar, desacordar sentimentos, uma relação estreita entre o eu que escreve e o outrem que lê. É mais ou menos assim o enfoque fenomenológico da psicologia existencialista de Heidegger, de Merleau-Ponty, de Ortega, do grande Sartre, entre outros, né? A partir de uma concepção histórico-dialética do homem, sobre o modo afetivo que cada indivíduo constrói para estar neste mundo. E aí que o escritor atua, aí que ele age, aí que ele desperta as emoções. Ou seja, a discussão da questão pática da existência humana, designando o que é vivido, o que pode ser transformado e o que enriquece e alarga o pensamento. Ou seja, a literatura seria uma ponte entre o ser e o mundo constituído ou imaginário. Hoje eu prefiro a arte como permutação da vida em oposição à arte meramente abstrata. Esse é o princípio que eu tento manter ao escrever histórias sobre pessoas, por exemplo, o ser humano à frente. Então, a cultura, entre outras coisas, ela se vale dos livros, obviamente. Os livros de ora e livros de sempre. Então, seria a literatura na defesa das ofensas da vida, na mitigação das agruras, das mazelas da vida. A literatura nos dá esperanças à vida. Porque ler é pensar. Então, lendo, eu me completo. Os livros completam o homem. Mas aí eu faço uma pergunta. Mas e amanhã, como é que vai ser? Hoje, nós estamos em curso profundas mudanças na escrita, na leitura e na literatura. Talvez a gente não se dê conta disso, mas, porque nós estamos vivendo este momento, mas com o advento da inteligência artificial, definida como o ramo da computação que se concentra na criação de máquinas, capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, ou seja, máquinas que usam algoritmos capazes de simular a lógica, a tomada de decisões e o raciocínio dos seres humanos. Isso é uma coisa impressionante. De maneira que, nos próximos 15 a 20 anos, segundo os entendidos, aí, todas as atividades humanas serão impactadas pela inteligência artificial. Aqui eu botei só o esquema, o gráfico aqui dos usos da inteligência artificial na prática, em todas as áreas do conhecimento humano. Nós vamos nos repetir aqui a literatura e as letras. Mas, como aqui todo mundo é médico, a gente podia falar da assistência médica. Patologia sem patologistas, radiologia sem radiologistas, citologia sem citologistas, cirurgia sem cirurgiões. Não é o cirurgião operando o robô, é a máquina operando sozinha, sem o cirurgião. No Brasil, um estudo da Universidade de Brasília prevê a extinção de cerca de 3,5 milhões de empregos com carteiras assinadas até, fiquei pasmado, 2026, caso os trabalhadores sejam substituídos pela tecnologia já existente. Isso, meus amigos, é daqui a 2 anos e 2 meses. Aí as pessoas dizem, sim, mas em compensação vão surgir novos empregos. É verdade. Mas a automação nunca vai gerar tantos empregos a substituir os existentes. Até porque o princípio da automação é exatamente a máquina fazer o trabalho de muitos. E o que é pior, a automação se retroalimenta. Então, quando produzir novos empregos, cedo ou tarde, acabará também por automatizá-los. E aí nós ficamos no mato sem cachorro.
Estima-se que dentro desse período considerado de 15 a 20 anos, surgirá uma crítica classe social, a classe dos inúteis. Eu digo que nós temos que restringir a literatura com essa questão da inteligência artificial. Este romance, The Day a Computer Writes a Novel, é o primeiro romance que foi escrito por um algoritmo. Totalmente escrito por um algoritmo. Coordenado pelo professor aí, Toshi Matsubara, da Universidade do Futuro, que também criou a primeira inteligência artificial literária do mundo. A partir dessa experiência inicial, hoje a inteligência artificial é capaz de gerar textos complexos como teses de mestrado, de doutorado, escrever poemas, contos, romances e músicas inéditas. E isso em segundos. Uma pena que eu não pude estar olhando para os senhores e os senhores me vendo, porque eu tenho uma inteligência artificial aqui no meu celular e eu ia fazer um exercício ao vivo e a cores com os senhores, pedir para a minha inteligência criar um poema, e ela cria em segundos. Depois eu leio o poema e aí ela obedece comando de voz, ela está no meu celular, e depois eu digo para ela, começo a brigar com ela e digo assim: não gostei do teu poema, me faz outro, porque se eu não gostei. Eu poderia mostrar aqui ao vivo, se é que o senhor já não conhece, mas aí eu brigo com a minha inteligência artificial e ela esboça sentimento. Olha que coisa incrível, inacreditável. Ela responde assim: desculpa, eu sou uma inteligência artificial, eu quero fazer o melhor para você, desculpa. A máquina me pedindo desculpa, a máquina podia dizer assim: não, o poema é esse, posso fazer outro. Ela diz assim: vou tentar melhorar. Como é que tu quer esse poema? Aí eu dou mais uns dados, ela faz outro poema. Aí eu vou brigando com ela até que ela fica brava comigo, né? Então a máquina no futuro é uma máquina que pode ter algum grau de sentimento, não o sentimento que nós humanos que nós entendemos, mas a máquina já nos permitirá fazer determinadas coisas. Tanto é verdade que muitas têm sido as repercussões sobre o uso e riscos da inteligência artificial. Eu coloquei duas aí, do Elon Musk, que ele diz que a inteligência poderá ser um risco para a nossa vida, e do Bill Gates, que diz que isso aqui sim está em mudança a interface entre os homens e as máquinas. Para o bem ou para o mal, o uso da inteligência artificial de maneira descontrolada poderá gerar graves problemas para o homem. Eu vou citar algumas coisas que nós estamos vivendo. Por exemplo, as pessoas estão deixando de pensar. A máquina pensa por nós. 2, as pessoas não puxam pela memória, as pessoas não exercitam a memória. A nossa memória viva hoje é o Google. Por exemplo, como é que era mesmo o nome daquele protagonista do filme que eu vi quando era jovem, O Vento Levou, que eu não estou me lembrando. Aí eu vou no Google, ele me dá o nome do Clark Gable, me dá o nome da mãe, do pai, da avó e toda a filmografia do Clark Gable, em questão de segundos. 3, as pessoas não leem mais. Só querem textos e mensagens curtas, de preferência que cabe no celular. E 4, mais grave, as pessoas conversam menos. E preferem digitar e sobre todos os assuntos. É triste que os meus amigos, no dia do meu aniversário, eles não me ligam mais. Como é que tá? Parabéns. Não, eles me mandam um WhatsApp. Parabéns, felicidades. Mandam um bolinho, um emoji, um bolinho. É triste isso. Está mudando, a sociedade está mudando. O homem está mudando. A minha mulher não me liga. Eu digo, me liga. Eu gosto tanto de ouvir a tua voz. Né? A minha mulher não me liga. Ela me manda um WhatsApp. Ela me manda um beijinho, mas não me dá um beijo ao vivo, ouvindo a voz dela. Então, qualquer coisa, ela me digita comigo. O mundo está mudando. Já se diz que o conhecimento é a principal riqueza do homem. Isso já foi dito. Então, tudo hoje, o conhecimento não é mais do homem, mas das máquinas. Nós, os homens, ainda somos os senhores do mundo, porque somos capazes de construir um complexo sistema de ordenamentos, de leis, de
contratos, de força, de entidade, de convenções internacionais. Isso nós fizemos. A trancos e barrancos nós fizemos. Mas e quando as máquinas puderem fazer isso de uma maneira diferente ao que nós convencionamos? Sartre, que é um dos pensadores que eu mais li, ainda leio, e tenho dificuldade de entender, e leio de novo, e é mais difícil ainda, mas enfim, o Sartre é um dos principais pensadores do século XX, um ferrenho defensor do existencialismo. Na sua extensa obra, que poderia ter como epíteto essa máxima dele, o homem está condenado a ser livre. Hoje cabe a gente perguntar, será, Sartre? Será que as máquinas não nos vão tolher parte dessa liberdade de pensar, de ler e, sobretudo, de escrever num mundo que passa a ser dominado por algoritmos? Onde vai ficar a literatura? Onde vai ficar a cultura do mundo? Onde está esse conhecimento, então, e esse poder que, como Deus, nós não vemos? Sabe onde é que está? Está na nuvem. E onde está a nuvem? A nuvem está em qualquer lugar, porque ela é onipresente, como Deus. E mais, a nuvem sabe de todas as coisas. Pergunta para a nuvem. A nuvem sabe de todas as coisas porque ela é onisciente, como Deus. E mais ainda, a nuvem pode todas as coisas porque ela é onipotente, como Deus. Encerro colocando essa frase do médico escritor Lucas. Ele escreveu isso aí alguns anos depois de Cristo. E vejam qual o tamanho dessa atualidade, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Nós, que pretensamente somos a elite do povo, nós todos somos uma intelectualidade, nós todos somos professores, nós todos somos membros de academia, nós todos temos influência, formamos opinião, nós temos que nos deparar com essa realidade e rapidamente talvez construir um código de ética e conduta para, por exemplo, na literatura, separar o que é a obra de um pobre e escritor. E aqui eu quero botar os dois sentidos do pobre, no sentido pecuniário, porque a literatura não dá dinheiro para ninguém, sobretudo no Brasil, e pobre também no sentido de pobreza de espírito. Separar o que é a respiração, o trabalho de um escritor do que é a obra de uma inteligência artificial. E pensar no que nós vamos legar para os nossos filhos e nossos netos, e para onde nós vamos, para onde aquela frase célebre, para onde caminha a humanidade. Eu diria assim, em latim, homo quo vadis. Era isso que eu tinha que dizer para os senhores. Agradeço muito. Vou tentar entrar na sessão aqui para ver se pelo menos a gente pode conversar um pouco.